Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos ao nosso resumo sobre função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Então vamos nessa? Bom, função de primeiro grau tinha o formato padrão y ou f de x igual a ax mais b. Segundo grau, a forma geral é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função vai gerar como gráfico uma parábola que pode ter concavidade para cima ou, por vezes, concavidade para baixo. Quem define a concavidade da parábola é o coeficiente A. A positivo, parábola côncava para cima. A negativo, para baixo. Ok? Aí o cara pergunta, professor, mas se o A fosse zero? Gente, se o A for zero, ferrou, né? Se o A for zero, tu vai ter uma função de primeiro grau, não segundo grau. Então, esse coeficiente que você vê como A, ele não pode ser zero. Legal? Muito bem, gente. Agora, para definir uma parábola, basta que eu conheça alguns pontos notáveis. Quais são eles? Esse e esse. Basicamente, com 4 pontinhos, tu consegue ver como é que a parábola se comporta. Então, vamos lá. Comece pelo mais fácil. O ponto em que ela toca o eixo y. Gente, ponto que está em cima do eixo y vai ter coordenadas 0 e alguma coisa, 0 e alguma coisa. 0 e quem? Se eu colocar um 0 aqui no x, ó, aqui, vai derrubar esse termo e vai derrubar esse termo. Ou seja, vai sobrar o c. Então, esse pontinho aqui vai ter coordenadas 0 e c, 0 e c. Se tu lembrares da função de primeiro grau, o gráfico tocava o eixo y em b. Meus amigos, qualquer polinômio, qualquer função polinomial, o gráfico sempre vai tocar o eixo y no termo independente, no termo sem x. Na função de primeiro grau era em b, segundo grau é c, terceiro grau é d, e aí vai. Então, um ponto já foi. O c sempre indica o ponto que ela toca o eixo y. Agora, os pontos em que ela toca o eixo x, esses, têm coordenadas alguma coisa e 0. Alguma coisa e 0. Opa! Alguma coisa que colocado em y, ou melhor, em x, 0y. Então a questão é, quem é que colocado no x, 0y? Para saber, eu vou resolver uma equação do segundo grau. Como? Forma tem várias. Você viu basicamente 2 delas. Bom, primeiro, a chamada fórmula resolutiva. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b quadrado menos 4ac. O outro método é o chamado subproduto, lembras? x1 mais x2 era menos b sobre a. E x1 vezes x2 era c sobre a. Então, eram 2 números que somados davam menos b sobre a e que multiplicados davam c sobre a. Ok? Muito bem. Agora, o ponto da parábola mais importante. Quando a questão é contextualizada, é batata. O cara sempre vai trabalhar contigo com esse pontinho aqui, ó, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. É o vértice da parábola. Tem coordenadas? Tem. Como qualquer ponto tem. As coordenadas do vértice são dadas por xv e yv. X do vértice, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Dica para tu gravar isso. É só você pegar a fórmula resolutiva e apagar isso aqui, ó. Pronto. Menos b sobre 2a é o x do vértice. Gravou o x do vértice? Pronto. Agora você pode pegar o x do vértice, colocar no lugar do x e ver o que vai dar o y do vértice. Ou então, memorizar mais uma fórmula. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Eu vou te explicar como que você pode viver com isso e sem isso. Mas antes de tocar o baile em frente, eu quero que você olhe aqui no canto do quadro, para essas 3 parabolazinhas aqui, ó. Vamos lá. Eu quero que em cada caso você me diga o sinal do coeficiente A, o sinal do B e o sinal do C. Vamos lá. Primeiro o sinal do A, meus amigos. Coeficiente A. O A indica se a parábola é côncava para cima ou para baixo. Quando o A é positivo, a parábola tem concavidade para cima, que é o caso do exemplo 1 aqui, ó, e do exemplo 3 aqui embaixo, ó. Em ambos os casos, o A é positivo. Quando a parábola for côncava para baixo, aí o A é negativo. Legal?
Você viu também que o C me dá o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Meus amigos, nesse caso aqui, ó, a parábola toca o eixo Y abaixo da origem. Então, nesse caso, C é negativo. Nesse caso aqui embaixo, ó, a parábola toca o eixo Y acima da origem. Então, aqui o C é positivo. E aqui a parábola toca o eixo Y na origem. Então, aqui o C é 0. Aí você pergunta, professor, mas e o B? Então, meus amigos, o que o B vai fazer na parábola? O coeficiente B, ele é responsável pelo deslocamento horizontal da parábola, da esquerda para a direita. Conforme o B muda, a parábola vai da esquerda para a direita. De modo que, quando o coeficiente B é 0, não haverá deslocamento. Haverá uma simetria. Então, meus amigos, quando a parábola tiver simetria com o eixo Y, como é o caso aqui, por exemplo, o B é 0. Então, sempre que houver simetria, o B é 0. Aqui não há simetria, nem aqui. Aí, nesses casos, como é que eu vejo se o B é positivo ou negativo? Segue uma dica para ti. Tu vai pegar para mim o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Pegou? Pegou. Pronto. Nesse ponto agora, tu vai traçar para mim uma reta tangente à parábola. Tracei. 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 Se essa reta for crescente, o B é positivo. Se ela for decrescente, o B é negativo. Se ela for constante, o B é 0. Então, para saber se o B é positivo ou negativo, qual é a dica? No ponto em que a parábola toca o eixo Y, tu traça uma tangente. Uma reta que não fura a parábola. Se a tangente for crescente, o B é positivo. Se for decrescente, é negativo. Então, por exemplo, ó, se você pega, digamos, essa parábola aqui, ó, olha lá comigo, ó. Como aqui não há simetria, o B não é 0. Aí, para saber se é mais ou menos, ó, pega o ponto que ela toca o eixo Y e traça uma tangente. Repara que essa tangente ela é crescente. Então, B é positivo. Então, resumindo, vai. Quando a parábola passa pelo eixo Y subindo, o B é positivo. Quando a parábola passa pelo eixo Y descendo, o B é negativo. Legal, senhores? Vamos lá, vamos dar uma espiadinha agora aqui no exemplo no quadro, só para você pegar a manha do processo, vai. Olhemos para a função f de reais em reais, de novo, né? Isso aqui não vem para enfeite, é para falar na função quem é domínio e quem é contradomínio. Lembra? Domínio, da onde parte, contradomínio, onde vai tender a chegar. Onde chega de fato é a imagem da função. Agora, pense para mim numa parábola que tenha A positivo, que tenha B negativo e C positivo. Pensou? A positivo, parábola côncava para cima. Legal. B negativo, a parábola vai ter que passar o eixo Y descendo. E C é positivo. Então a parábola vai tocar o eixo Y acima da origem. Vai ter que ser alguma coisa, meus amigos, nesse sentido aqui, ó. Algo assim. Vamos lá. Esse pontinho aqui é sempre o C, e o C aqui vale 8. Então aqui, ó, esse ponto vai ter coordenadas 0 e 8. Então não hesita e já põe para mim ali, ó, 0 e 8. Agora, os pontos em que ela toca os eixos, ou melhor, o eixo X, vão ter coordenadas alguma coisa e 0. Alguma coisa e 0. Alguma coisa que colocado em X, 0 ou Y. Vamos ver? Pega a função igual a 0. Ao fazer isso, tu vai cair numa equação do segundo grau, que resolvendo por Bhaskara ou subproduto, tu vai chegar em x igual a 2 ou x igual a 4. Então aqui, ó, vem 2 e aqui vem 4. Vértice da parábola. Vou te mostrar dois modos para você calcular esse vértice. Primeiro modo é usar fórmulas prontas e acabadas. X do vértice, meus amigos, é calculado como? É só pegar a fórmula de Bhaskara aqui, ó, e apagar isso aqui em azul. Pronto. Fica menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, então, é o X do vértice. Calcula lá comigo, então, ó. Menos B sobre 2A, menos o B, que é menos 6, sobre 2 vezes o A, que é 1. Isso vai dar 3. Então, o X do vértice é igual a 3. Y do vértice. Se for pelo formulário, menos delta sobre 4A. O delta aqui na formulinha resolutiva, ó,
Deu 4. Então aqui você bota menos 4 sobre 4 vezes o A, que é 1. Essa continha vai dar menos 1. Professor, não vou lembrar essas fórmulas. Então, segundo modo. Galera, o x do vértice da parábola, você pode perceber que ele é a média aritmética das raízes. Suponha que numa prova da escola tu tirou 2, depois tirou 4. A tua média é 2 mais 4, dividido por 2, é 3. Então, o x do vértice, ó, ele pode vir pela média das raízes. Pronto. Já calculei. Isso aqui deu 3 realmente. Agora, para calcular o y do vértice, o que eu posso fazer, meus amigos? Bom, tu vai relembrar que em qualquer função, para todo x, eu gero uma imagem. Então, se eu pegar x igual a 0 e colocar aqui, eu vou ter imagem 8. Se eu pegar o x2 e colocar aqui, eu vou ter imagem 0. Se eu pegar o x igual a 3 e colocar ali, eu vou ter uma imagem. Então, para calcular aquela imagem, é só calcular f de 3. Então, você vai pegar para mim essa função aqui, ó, e vai agora trocar o x dela por 3. 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 8. Então, y do vértice vai dar 9, menos 18, mais 8. Realmente, ó, essa conta vai dar menos 1. Então, eis aqui um segundo modo para calcular as coordenadas do vértice. Então, é calcular o x do vértice pela média aritmética das raízes. Encontrou o x do vértice, substitui na função e acha o y do vértice por consequência. Galera, o que acontece? Eu vou te pedir para que você lembre para mim na hora da prova, pelo menos, o x do vértice. Aí tu vai dizer, ah, pessoal, mas eu adorei fazer a média aritmética. É legal fazer média aritmética quando tem raízes reais para fazer a média. Mas por vezes eu posso ter uma parábola que nem toca o eixo x. Aí tu vai fazer média de quem? Então eu vou te pedir, resolva o vértice da parábola por um método misto. Ache o x do vértice por menos b sobre 2a. Achado o x do vértice, põe na função e vê que imagem vai dar. Então qual é a dica? A dica é, acha o x do vértice pelo formulário e depois que achou o x do vértice, põe na função e vê que imagem vai dar. Aí você pode, com isso, eliminar a fórmula do y do vértice. Legal, meus amigos? Bom, e para finalizar o nosso resumo de função do segundo grau, eu vou te pedir para que você me lembre uma coisa. Esse camaradinho aqui, ó, o tal do delta. Delta que é b quadrado menos 4ac. Aqui ele foi positivo. Quando o delta é positivo, gente, é sinal de que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Aqui, ó. Quando o delta é positivo, pode esperar, eu tenho raízes reais e diferentes. Se o meu delta tivesse dado 0, seria sinal de que eu teria duas raízes reais e iguais. E se o delta fosse negativo, senhores, a função não teria raízes reais. Aí a parábola com isso nem tocaria o eixo x. Gente, aqui a tua esquerda passou batido, tá? Mas quando eu falo em imagem de função é a sombra do gráfico no eixo y. Se eu pegar essa parábola ó, e empurrar para cima do eixo y, a imagem começa do menos 1 e vai até infinito. Legal, senhores? Então tá, então, a lembrar, função do segundo grau, forma ax ao quadrado mais bx mais c. A me dá concavidade, para cima ou para baixo. O b desloca o gráfico da esquerda para a direita. O c dá o ponto em que a parábola toca o eixo y. Vértice da parábola, lembrou, x do vértice menos b sobre 2a menos b sobre 2a. Achou x do vértice, põe no lugar do x e o y se entrega por si só. A imagem da função vai ser do y do vértice para cima. Ou, lógico, y do vértice para baixo, se a parábola for côncava para baixo. Legal, senhores? Com isso, nós encerramos mais um resuminho de funções. No próximo resumo, eu quero lembrar contigo o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Valeu? Te espero lá então. Abraço.